Tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler, então, uma paginazinha do livro Para Sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour. A lição de número 28. Arrependimento sincero. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 8. A falha de hoje não significa queda ou derrota. A matrícula no aprendizado da autoeducação requer tolerância e paciência incondicionais quando somos tomados pelo arrependimento sincero. Ontem, estagiamos nos mesmos erros, sem o mínimo propósito de revelação. Hoje, ansiamos por melhora. Por essa razão, o equívoco nos incomoda. Bom sinal, sinal de amadurecimento. Evitemos deter o passo e procuremos criar o bem onde passemos, mas somente o bem que já temos condição de fazer. Mais que isso, é vaidade e pretensão. Somente assim descansaremos intimamente, gerando luz e vida na garantia da vitalidade e sossego interior. Se por agora não encontramos as respostas que explicam os nossos desatinos, olhemos para frente, valorizando as vitórias, por menores que sejam, e avancemos. Somente no clima benfazejo do trabalho ativo, o operário poderá divisar horizontes de bonança, quais convites de esperança e alegria no rumo da felicidade. No torvelinho da mágoa para consigo mesmo, o aprendiz não conseguirá enxergar as saídas para a aplicação correta das lições que já recebeu. Perdoemo-nos e sigamos. Quem se arrepende prova sua sinceridade, produzindo frutos dignos de seu arrependimento. Graças a Deus. E assim, Senhor, aqui estamos, reunidos em Teu nome, buscando no Teu Evangelho o roteiro de nossos espíritos, para que possamos alcançar o objetivo que Tu traçastes para cada um de nós. Abençoa os nossos propósitos, para que estejamos sempre atentos e vigilantes, para não cairmos em tentações. Somos espíritos rebeldes, mas buscando, Senhor, a melhorar-nos a cada dia. E com o vosso auxílio e com as vossas bênçãos, com certeza conseguiremos. Abençoa o nosso Otávio, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Abençoa todos nós que aqui estamos, para que possamos ter a nossa compreensão dilatada e o nosso discernimento para compreendermos a essência dos Teus ensinos. E que seja, Senhor, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bota aqui bota no bolso. Fica mais fácil. Consegui. Boa tarde a todos. Que a gente possa estar aqui envolvido por essa espiritualidade, Dr. Erma. Que a gente possa, sim, aprofundar um pouco mais nos estudos espíritas, né? E
nesse capítulo, é o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nós estamos nas instruções dos Espíritos, né? A semana passada foi dar-se-á àquele que tem, e agora reconhece o cristão pelas suas obras, né? E aqui nesse capítulo de Simeão, de 1863, né, ele vem abordando exatamente que nós somos, através do que nós fazemos na prática do bem, né, essas que são as nossas obras. E coloca também o quanto o cristianismo foi modificado ao bem prazer do homem, né? Puxando sempre alguma coisa no sentido mais humano e deixando de lado essa parte divina, né? E a outra coisa que ele faz a comparação do cristianismo sendo uma árvore frondosa que dá bons frutos, né? E que nós ainda não somos um bom jardineiro, que a gente ainda não sabe cultivar de forma adequada todos esses ensinamentos. E uma coisa importante, quando se fala aqui em cristianismo, não está se falando em religião, está se falando em seguir os ensinamentos que Jesus deixou para nós, né? Que a gente tenha bem claro isso, porque nós somos espíritas cristãos, e você tem os evangélicos, que são cristãos, os católicos, né? E por aí vai. Então, assim, quando está falando dessa árvore, essa comparação que é feita, são os ensinamentos do Cristo. Porque o Cristo, na realidade, ele não fundou nenhuma religião. O que ele nos trouxe foi a exemplificação do que nós devemos fazer, né? Ele apenas não falou, ele demonstrou que é possível que nós façamos, né? Aprender uma série de coisas que nós ainda não sabíamos, né? Naquela época, uma dureza muito grande, que as leis ainda eram as leis mosaicas, que se tinha muita questão assim tradicional, de muita, agora me fugiu a palavra, de fazer as coisas de forma mais mecânica, né? Você tinha os rituais, isso, obrigado, né? Tinha muitas questões de rituais, né? E o capítulo ele começa aqui, ó: aqueles que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir, né? Então, na questão 660, me referindo aqui, não basta apenas a gente falar Senhor, Senhor, né? Nós temos que trabalhar em cima disso, fazer a nossa parte, ganhar conhecimento, né? E, por exemplo, a gente às vezes, as pessoas acham que às vezes estudar uma única vez o Evangelho ou qualquer obra da doutrina, a pessoa já se sente apta. E a realidade não é essa. O que ocorre é que quando nós estudamos alguma coisa, nós temos a nossa percepção naquele momento. O tempo passa,
os estudos vão se avançando e as nossas percepções, elas começam a ganhar maior profundidade, maior entendimento do que está sendo falado para nós. Eu, quando eu entrei na doutrina, né, logo que eu comecei a fazer os cursos e tudo, meu entendimento, eu olhando hoje, era assim, muito superficial, né? Era um entendimento que eu não tinha ainda essa ideia da profundidade a qual estava contida ali. E lendo, relendo, né, estudando, no mesmo livro, você começa a observar coisas que você antes não observava, né? Por quê? Porque o nível de consciência de cada um de nós vai se modificando com o tempo. Quando nós estamos predispostos a tirar coisas preconcebidas, ideias já preconcebidas. Nós temos que ter a nossa mente aberta para deixar entrar novas ideias, avaliar e modificando o nosso andamento de vida, né? Porque antes nós tínhamos outras preocupações, outras dificuldades, sem algum entendimento. Então, quando você começa a estudar o Evangelho, estudar a passagem de Jesus, exemplificando para todos nós, você começa a modificar. É para isso que a gente estuda. Não é para só adquirir conhecimento. O conhecimento é uma coisa importante, mas que esse conhecimento faça uma transformação nas nossas vidas. É para isso que existe essa questão do nosso estudo, da gente estar sempre estudando, porque a cada palestrante que a gente vê pelas mídias, ou aqui, ou em outro centro, cada um coloca de uma visão diferente devido à sua experiência, né, à sua maturidade. Então, assim, a gente vai adquirindo sempre alguma coisa a mais. Então, por isso que é importante a gente estar sempre no estudo, para que a gente possa realmente, né, atingir o objetivo, que é uma mudança interior no caminho do bem, né? E na questão 660, né, vindo aqui nessa questão, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus, né? E aí na 660, Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, quando a gente faz uma prece, nós temos que ter sinceridade em relação ao que nós estamos pedindo, né? Então, nós temos que botar ali os melhores sentimentos. E ele continua que é onde eu quero pegar aqui o gancho. E aí Kardec faz uma pergunta aqui, né? Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, coisas ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até, algumas vezes, viciosas, né? Então ele quer saber assim, poxa, eu vejo tanta gente orar o tempo todo, né? E tem todos esses vícios ainda, por que isso, né? E os espíritos não respondem. O essencial não é orar muito, mas orar bem.
essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Né? Então, assim, a gente vê muitas pessoas que você pega aí, sabe, a Bíblia, o Velho Testamento, cartas de Paulo, tudo que tem, né, relacionado, né, a essas passagens bíblicas. Mas e aí? O que faz com esse conhecimento? Né? É como ele coloca aqui, as pessoas oram para empregar o seu tempo. Né? Então, assim, não fazem, porque quando você está orando, você tem que buscar uma reflexão das dificuldades que você ainda tem. Né? Porque aí a gente volta lá na questão 919, né? A gente poder conhecer a nós mesmos. Né? Saber que nós estamos no mundo de provas e expiações, onde nós temos falhas ainda. Nós temos ainda muitas dificuldades, muitas coisas a serem corrigidas. Né? E essa árvore frondosa que é colocada aqui na mensagem, que é o cristianismo puro, né? Ele vem nos ensinar a amar os criminosos, os inimigos, ter benevolência, ser indulgente, praticar a caridade. Né? Então, assim, esses são os bons frutos dessa árvore do cristianismo, que com o tempo foi se modificando, né, por nós. Né? Muitas coisas foram deturpadas dentro da Bíblia em relação à sua época, né? E vocês vejam que cada um tem uma interpretação até diferente do que está dentro da Bíblia, né? A primeira vez assim que eu assisti a uma palestra espírita, a pessoa falou em duas passagens, uma de Mateus, falando como é que poderia, né, um doutor da lei conversando com ele, perguntou a ele como é que ele, velho, poderia nascer de novo, entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo. Né? E Jesus fala, o que provém do corpo é corpo, e o que provém do espírito é espírito, e segue a parábola lá. Eu, assim, não tinha nenhum conhecimento. Eu falei assim, poxa, mas isso aí realmente é reencarnação. Né? Para mim, sem nenhuma interferência, a forma a qual a pessoa falou, né? Depois eu fui até buscar, porque eu falei assim, troço é muito óbvio que o que está sendo falado ali é reencarnação. Né? E você pega outras pessoas de outras religiões e não interpretam isso como sendo a reencarnação. Né? E depois tem a outra passagem que Jesus sobe no monte com Pedro e mais 2 discípulos, Tiago, o irmão dele, e tem a transfiguração, aí aparece Elias e Moisés. E Pedro fica perguntando se queria que fizesse uma cabana para eles e tudo, né? E no final Jesus responde falando que Elias já tinha retornado e eles não o reconheceram. E no final os apóstolos entenderam que era de João Batista que estava sendo falado, né? E João Batista, todo mundo conhecia, o pai, a mãe, né? A sua família inteira. Então, eu fiquei olhando e falei assim, poxa, realmente,
né? Mas as pessoas interpretam de acordo com as suas conveniências. É isso que vem falando aqui nesse texto aqui, né? E que uma das coisas também que é muito chamada a atenção, que os frutos que o cristianismo dá, ele não pode ser guardado com a gente. Ele tem que ser repartido, distribuído. Então, se eu já estou um pouquinho mais avançado, se eu consigo perdoar, me auto-perdoar, né, que eu também possa passar isso para as pessoas. Então, assim, é importante que tudo que a gente aprende, que a gente começa a ter essas conquistas no caminho do bem, que a gente possa passar adiante. Não é ficar contido com nós, né? Da mesma forma como eu aprendi, como todos aqui, né? São outras pessoas que vêm nos explicar, dividir as informações, pessoas com alto grau de estudo, por exemplo, o Haroldo, né? Haroldo Dutra e tantos outros aí, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que pegar, trabalhar em nós, fazer essa reflexão. Aqui é um chamamento para que a gente possa refletir verdadeiramente qual é o caminho que nós estamos seguindo, né? Então, como é que nós estamos? E a gente também pensar nessa questão do auto-perdão, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, aonde nós somos seres ainda imperfeitos, com grandes dificuldades, e que a gente tem que construir um caminho melhor para nós. E Jesus fala para seguir o caminho dele, né? Que é a verdade e a vida, né? Para a gente poder chegar a Deus. Então, assim, é sempre importante nós olharmos com olhos de querer realmente ver as nossas dificuldades, né? Porque Jesus, ele traz a mansuetude, né? Traz tanta coisa para que a gente possa caminhar melhor, né? Então, e a gente ainda fica patinando, com dificuldades, mas isso a gente tem que também entender que isso é um processo, né? Então, quando a gente fala aqui dessa árvore frondosa do cristianismo, e que ele coloca aqui o problema é que são os maus jardineiros, né? Nós temos que entender que nós temos que ganhar conhecimento, que seria preparar o solo para poder a gente estar abrigado numa boa árvore, né? Porque se a gente não prepara o terreno, se a gente não consegue plantar e ter bons frutos. Então a gente tem que regar. Então a gente pode fazer uma comparação, né? Tipo, a gente vai, começa a estudar, se forma, faz uma faculdade, se forma, né? E as pessoas que acham que já tem o conhecimento, que já está tudo certo. Não. Quando você se forma numa faculdade, você tem o conhecimento, aí é que você vai iniciar o trabalho, né? Então, se nós estamos ganhando conhecimento, nós temos que trabalhar, né? Um trabalho no bem. Então, aqui, dentro da Casa Espírita, nós temos várias frentes de trabalho, né? E não só dentro da Casa Espírita. No nosso dia a dia, né, nós temos as dificuldades, né, porque aqui a gente está amparado pelo plano espiritual. Aí a gente se comporta melhor, né? Contém mais os nossos ânimos, né? Palavras que a gente fala lá fora, aqui a gente já não deixa, a gente já evita falar. Mas na realidade nós temos que ser iguais aqui e lá fora. E a doutrina espírita, né, numa palestra que eu vi do Haroldo,
o objetivo maior não é nos tornarmos espírita, é nos tornarmos homens de bem. É esse que é o grande objetivo da doutrina espírita, né? Trazer para nós que a gente possa corrigir os nossos vícios, né? As nossas dificuldades. E a gente também não pode ficar preso a um passado. Que todos nós aqui cometemos equívocos na vida, por desconhecimento, por diversos fatores que nos levam a ter determinadas atitudes. Agora, eu não posso ficar preso a esse passado. Se eu já estou tendo novos conhecimentos que me libertam dos vícios que eu tinha antigamente, né? Que todos nós, né? Então, assim, a gente poder olhar para a questão do cristianismo e com a visão espírita, que nos dá uma responsabilidade maior. Por quê? Porque nós acreditamos na imortalidade do espírito, né? Então, que nós vamos retornar outras vezes para nos melhorarmos e assim passarmos por determinadas provas, né? Expiações. E a cada reencarnação a gente vai adquirindo mais conhecimento, mais experimentação, e quanto mais nós pudermos aproveitar esses momentos para um crescimento, né? Isso vai ser importante. Por quê? Se você tem um determinado vício nesse momento, vamos dizer, a pessoa é alcoólatra, deixa essa questão do alcoolismo, ela já não sofre agora e nem vai sofrer mais no futuro, já que ela se curou daquele determinado vício, né? Então, assim, é um trabalho que leva tempo, porque nós estamos aqui, não é nem a primeira nem a segunda vez que nós reencarnamos. Nós já viemos do mundo primitivo, com muito mais dificuldades, fomos progredindo aos poucos, encarnando, reencarnando, né? Indo para o mundo espiritual, aprendendo no mundo espiritual, né? Retornando para ver se aprendemos realmente, botar em prática o que aprendemos no mundo espiritual. Somos tentados a esse mundo, né? Aos vícios, a tudo que esse mundo material nos proporciona, né? E quanto que a gente já se desapegou de determinadas situações, porque o chamamento é muito grande, principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje, devido a essas mídias sociais, né? Essas mídias que estão aí o tempo todo nos influenciando só na beleza, em ter o poder, ter carro, ter mansões, né? Só nesse sentido material da vida, né? Então, assim, é uma influência muito grande. Você pega as propagandas que aparecem aí, é o tempo todo, não, que você, se comprar isso, você vai ter o poder, você vai ter isso, vai ter aquilo. Não é assim. Não é isso. Então, assim, a gente aprende e nós temos que, aos poucos, nos libertando dessas situações, nos identificarmos com coisas que sejam mais produtivas, mais espiritualizadas, porque nós temos que cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Nós cuidamos, às vezes, muito mais da parte do corpo, né, do que propriamente da parte espiritual. A gente vê aí o que se vende em termos, principalmente mais para as mulheres, essa questão da beleza, é creme disso, é não sei mais o que. É tanta coisa que se vende para se tornar aquela mulher perfeita, né?
de aparência, mas a gente não vive de aparência. A gente tem que perceber que nós somos um espírito, um ser espiritual. Então, que a gente possa pegar, refletir sobre isso, né? Não é que a pessoa tem que andar desarrumada, mal vestida, não é isso, né? Mas não fazer disso o principal valor para nós, né? Porque o homem também quer ter uma roupa direitinho e tal, só que o homem é mais simples. Ele penteia o cabelo, faz uma barba e tudo, já está mais resolvido, né? A mulher gosta de pintar um cabelo, é um batonzinho, é um troço no cílio, né? Por aí vai, né? Eu não vou nem falar muita coisa, porque vocês sabem melhores do que eu. Está rindo de... né? Então, assim, nós ainda somos isso, né? Mas a gente tem que perseverar, né? Jesus deu o exemplo de tudo isso. E a gente também, aqui, o que ele chama muita atenção, é a gente também poder dar oportunidade, vamos dizer, uma pessoa que chega aqui, que está aí cheia de vícios, muito complicada, né? A gente poder amparar essa pessoa. Porque da mesma forma que muitos entraram aqui nas mesmas condições, foram amparados, ninguém vai entrar aqui, a pessoa é um fumante, já fuma 30, 40 anos, aí entrou aqui, vai deixar de fumar na mesma hora? Não, isso é um processo, né? Então, assim, eu estou falando do fumante, que é mais fácil a gente ver, mas e os vícios internos, a inveja que nós temos do outro, né? A gente pega, né, as atualizações que nós fazemos da vida dos outros, não é verdade? E que não vai trazer benefício nenhum para nós, a não ser que aquela situação venha prejudicar o coletivo. Então é importante ser alertado o coletivo em detrimento de uma pessoa. Mas se é alguma coisa que unicamente faz mal àquela pessoa, por que eu tenho que espalhar a dificuldade do outro? Será que eu gostaria que, quando identificam as minhas dificuldades, fosse espalhado? Né? Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento das coisas. A gente estuda, não é para ganhar o conhecimento, é para que esse conhecimento venha enraizar os nossos sentimentos, venham criar sentimentos mais elevados, tirar essa dureza do coração, né? Que a gente olha aí para uma juventude que está aí muito armada, né? Ali é um produto final de toda uma política, de toda uma situação, né? Que eles são os menos culpados. Não estou dizendo que não tenha que prender, não é isso. Mas você vai por detrás disso, tem um processo político ali, falta de escola, as crianças tinham que estar dentro de uma escola em tempo integral e não estão lá entregadas a um tráfico. Você acha que aquela criança vai se formar como? Né? Muitos saem, mas muitos acabam ficando. É um processo difícil que a gente está vivendo. O Rio de Janeiro está muito complicado, né? Hoje, de tarde, quando eu entrei aqui, soube que houve tiroteio aqui do Jordão, né? Então, é o que nós estamos vivendo, né? Então, assim, nós temos que ter muita calma, né, nessas situações, porque não é fácil, é muito difícil você estar num meio a qual, né, você pode ter um ganho fácil e já é treinado desde pequenininho, né? Colega meu, consertando a televisão na casa de uma senhora, no Meia,
um garotinho de 10 anos, começou a conversar com ele dando conversa e tudo. Aí o garoto falou que quando crescesse queria ser gerente. Aí meu colega perguntou: você mora onde? Eu moro lá no Jacarezinho. Porque ser soldado não ganha, não tem carrão, não tem relógio de ouro, não tem arma. Uma criança de 10 anos. Isso já tem mais de 20 anos, 25 anos, que esse amigo meu contou essa história, né? Então, assim, dá ali um dinheirinho, pode, entrega isso ali embaixo, né? Aí vai lá, entrega, ganhou R$10, no final do mês ganhou mais do que o salário do pai, consegue fazer as coisas que ele gostaria, e aí depois, para você sair disso, fica complicado, né? Então, assim, nós temos que ter um entendimento que a gente está num mundo ainda de muita conturbação e que nós temos que buscar nos melhorarmos, buscar através desses estudos, buscarmos caminhos melhores para a nossa vida, né? E o que eu acho assim, muito importante aqui também é essa questão que ele coloca aqui, que a gente pode dizer que é uma hipocrisia, né? A pessoa fica Senhor, Senhor o tempo todo e na realidade acaba não trabalhando na obra de Deus, né? No trabalho do bem, né? E assim, aí a gente pode pegar a parábola do bom samaritano, né? Que fala assim, eu vou ler só um primeiro trecho, depois comento o restante para não ficar grande. E eis que se levantou certo doutor da lei e disse, para o tentar, mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, o que está escrito na lei? O que tu lês? E ele disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e o vosso próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse, respondeste bem, faz isso e viverás. Mas o homem continua querendo ali provocar Jesus, né? E ele pergunta, mas esse homem, querendo fazer parecer que era justo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, respondeu, né? Aí a resposta dele é essa parábola do bom samaritano. A pessoa é assaltada, né? Ficou muito machucada, e aí passa um sacerdote e vira ao lado e deixa aquele homem caído. Quer dizer, um sacerdote, uma pessoa que deveria estar ali socorrendo, né, que tem os estudos todos, né, não o faz. A mesma coisa passa um levita, que tem o conhecimento da lei, e passa ao lado e segue seu caminho. E o samaritano, que é considerado uma pessoa de má vida, né, esse sim, parou, socorreu, né, levou para uma estribaria, deixou lá com uma pessoa, deixou um dinheiro e falou que se tivesse que gastar mais, que quando ele voltasse da viagem, ele iria restituí-lo. E aí Jesus pergunta a ele, qual desses três te parece o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Né? O doutor da lei respondeu, aquele que foi misericordioso com ele. Jesus então falou, vai e faz o mesmo. Né? Então vocês vejam, não é, muitas das vezes as pessoas acham que é ter uma religião para ser uma pessoa boa. Né? Eu posso trazer aqui o exemplo do Betinho, que se considerava ateu, né? E ele começou com aquele slogan que quem tem fome tem pressa, né? E foi feita aí uma campanha muito grande
enquanto ele estava vivo, né? E não frequentava nenhuma religião, né? Mas ele já tinha a bondade, né, a benevolência, uma série de sentimentos que essa árvore do cristianismo traz para todos nós, né? Então, assim, não adianta eu saber o livro dos Espíritos, essas 1000 e poucas perguntas aqui, de cor e salteado, saber tudo sobre o Evangelho, céu e inferno, obras de André Luiz e tudo. E aí? E não praticar? Quais são as obras que eu faço com o conhecimento que eu adquiro? Né? Então, Simeão chama para isso, para essa atenção. O desvio que foi feito do cristianismo, né, das coisas que Jesus trouxe, para satisfazer alguns, né? Então, eu vou ver da minha forma, né? Então, teve vários concílios aí que foram retirados partes da Bíblia. Então, a gente observar essas coisas. Então, a gente poder pegar realmente e ver que nós temos que fazer uma construção em nós, né? Não adianta eu ficar olhando para o cisco, né, no olho do outro, enquanto eu tenho uma trave no meu. Eu tenho que primeiro tirar a minha trave no olho, né? Tem essa parábola, né? Tiro a trave para poder enxergar melhor. Então, assim, eu tenho que me preocupar com as minhas deficiências. Será que eu já sou manso? Será que eu ajo o tempo todo na manseitude? Será que quando chegar ali fora alguém vier falar de forma grosseira, será que eu não vou responder à altura? Então, assim, a gente tem que encarar a nossa realidade, né? Nós temos a dificuldade, né, que principalmente dentro do nosso lar, a gente tem os nossos atritos, nós vamos nos polindo uns aos outros para melhorar os nossos relacionamentos, né? Porque cada um tem as suas dificuldades, entendimentos de forma diferente, né? Então a gente tem que ir se ajustando e refletindo. Será que eu estou correto nisso? Será que realmente eu não ofendi a minha esposa, o meu esposo, o meu filho? Será que foi uma boa conduta isso que eu fiz? Aí você volta lá na 919A, que Santo Agostinho vem falando da gente fazer uma reflexão no final do dia das ações a qual nós tivemos perante aos outros. Será que eu não prejudiquei ninguém? Será que eu fiz todo o bem que eu podia, que estava ao meu alcance? Né? Então, assim, nós temos que refletir, né? A partir do momento que eu começo a me melhorar, que eu começo a ter um crescimento, eu posso ajudar de uma forma mais eficaz aquele que ainda não tem um conhecimento que eu adquiri, né? Então é importante que a gente olhe, se melhore e exemplifique, porque não adianta ficar Senhor, Senhor, que você olha e fala assim, poxa, eu não faço aquilo. Esse foi até um dos motivos pelo qual eu demorei muito a buscar uma religião. Que eu ficava olhando, minha mãe ficava me forçando, não, você tem que buscar uma religião. Eu falei, mãe, aqui, que eu morava lá perto do Leão Denis. Eu falei, mas olha só, eu já bati, quase que eu bati 2 vezes com o carro, porque as pessoas estacionam aqui na curva. Né? Eu descendo ali, vocês moram lá. Não é verdade que eu estou falando? Eu quase dei de frente, com o carro subindo ali na curva e pessoas estacionando ali no meio da curva. Né? Então, assim, aí eu ficava olhando, eu tenho
Eu peço até minha esposa para saltar. Ó, salta, deixa que eu vou estacionar. Eu não gosto, eu estou aqui numa rua estreita, tem um portão de garagem do outro lado, eu não gosto de parar. Aí eu vou procurar uma vaga melhor e tal, pode estar mais distante, sou eu que vou buscar o carro, entendeu? Porque eu não gosto, e eu tive muitos problemas com esse troço de estacionarem na porta da minha casa, né? Troço de academia, aí você quer sair, você tá passando mal, aí tinha que chamar uma pessoa que estava lá fazendo exercício dentro da academia. Tive problemas muito sérios com isso, quando eu era bem novo, né? Então, assim, não adianta, a gente tem que trabalhar, né? As nossas dificuldades, respeitar o outro. Não é o que nós queremos, que nos respeitem. Então, também tem que aprender a respeitar o outro, né? Muitas das coisas, às vezes, a gente passa por cima e não percebe. Então, quando alguém reclama da gente, que a gente possa fazer uma avaliação daquela reclamação. Falou, não, realmente a pessoa estava certa. Chegar ali, pedir desculpa, né? Para que ela possa entender que realmente, não, eu errei, você me desculpe e tudo, para você amenizar as coisas, né? Então, assim, essa passagem aqui em relação ao que o Simeão vem colocando para nós, é sobre isso, né? E muitas pessoas acabam saindo das religiões, né? Eu tenho um amigo meu que ele é evangélico, ele continua sendo, mas sem frequentar, né, a igreja a qual ele frequentava. Eu falei, olha só, por causa de quê? Por causa de pastores, estavam lá. Eu falei assim, olha só, tem outras que você pode frequentar. Ali foi uma pessoa que foi lá, falou, né, certas coisas, que ele foi no banheiro, aí entrou lá 2 ou 3 pastores lá e falaram coisas que ele nem quis falar para mim, de tanta vergonha que ele se sentiu, né? Mas não é por causa dessas pessoas que a gente vai deixar, porque isso também tem no meio espírita, católico, tem em todo lugar. Não é o que é esses ensinamentos, são certas pessoas. Então eu não posso abandonar todo o exemplo que Jesus trouxe em função de alguém que fala, mas dá um exemplo totalmente contrário àquilo que prega, né? É claro que a gente não vai estar ali fora 100%, a gente tem as nossas dificuldades, todos nós somos humanos, mas tem certas situações que são básicas, né? O problema é muitas vezes se aproveitar da fé alheia só para angariar fundos para si próprio, né? É o que se vê muitas situações dessa forma. Então a gente tem que olhar realmente com muito cuidado, né? E a gente se dedicar bem ao estudo, né? Cada vez que a gente volta a estudar o Evangelho, a gente tem um olhar diferenciado. Coisas que a gente às vezes não viu no primeiro momento, né? Então, tantas passagens de Jesus, né? E a gente poder também aprender a dar oportunidade, né, às pessoas, né? Porque muitas das vezes se fala tanto, aí você quer olhar para os erros que aquela pessoa cometeu no passado. Poxa, será que ela não tem o direito de ter modificado? Você pode ficar até numa certa vigília inicialmente, mas dá uma oportunidade para que a pessoa demonstre verdadeiramente que está modificada. Porque senão, como é que a gente tem, as pessoas aí são presas por roubo, por isso e aquilo, e aí saem de lá. Se a sociedade não dá oportunidade de emprego,
né, que elas possam exercer alguma coisa para o seu sustento, como é que essas pessoas vão poder caminhar na vida? Elas vão retornar para onde? Para o crime de novo, né? Ninguém dá oportunidade, a pessoa retorna para o local a qual ela podia ter o sustento dela. Sabe que é errado, mas a pessoa tem a necessidade de alimentação, um mínimo, né? Uma casa, um local para morar e uma alimentação. E acabam voltando, já estava ali, já foi preso, então retornar não custa, né? Então assim, e Jesus, ele na sua passagem, ele deu oportunidade a todos eles, né? Tem a questão de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que não era bem visto e tal, mas vai se abrigar na casa de Zaqueu, né? E Zaqueu fala, olha, eu dou metade, eu não me lembro agora direito o percentual, eu dou não sei quantos por cento para quem eu fiz mal, faço isso, faço aquilo, né? E Jesus falou em relação a isso, né? Que ali a pessoa teria se libertado realmente, né? Então assim, aí você vê a mulher que iria ser apedrejada, né? Que ele vai lá, dá oportunidade àquela mulher, pede para que ela siga num caminho diferente, né? Faz com que todos os presentes refletissem se não tinham pecados, né? Olha, quem para tentarem Jesus, a lei de Moisés diz que podemos apedrejar a mulher adúltera. O que o senhor acha? Não, pode apedrejar, né? Só botar um adendo assim, só atira a primeira pedra quem nunca pecou, né? E aí os mais velhos, com mais pecados, começaram a se retirar primeiro, né? E todo mundo se retirou, né? E Jesus fala assim, ninguém te condenou, mulher? Não, então vai e siga em frente a sua vida, mude seu rumo, né? Não é isso que nós estamos fazendo aqui, tentando aprender com o Evangelho, com todos os ensinamentos, livros dos Espíritos, né? Céu, Inferno, Gênesis, né? Então assim, que a gente possa entender esse amparo, né? Dessa árvore a qual Simeão coloca aqui, que dá bons frutos, né? Só árvores boas que dão bons frutos, árvores más dão maus frutos, né? Então, a gente parar para pensar em relação a isso, né? E a gente trabalhar nessas obras, né? Que é só através das nossas obras é que nós vamos ver esse reino de Deus, começando já em nós, né? Então, assim, as pessoas querem passar para o mundo de regeneração sem fazer algum esforço. Nós temos que trabalhar muito. Tem aqui no Evangelho, quando Emmanuel fala sobre o egoísmo, ele fala que nós temos que ter muita coragem para combater o egoísmo dentro de nós, porque no outro é muito fácil. O problema é combater dentro de nós, e ele está instalado nos nossos corações, né? Então assim, ele dá um chamamento até bem forte, mostrando assim, olha, cuida do teu egoísmo, busca ver em você o que você tem que se modificar, melhorar, para você poder seguir, trilhar nesse caminho aqui. Porque se eu vou ali fora, eu exemplifico atitudes boas, uma série de situações, a pessoa fala, poxa, legal, a pessoa fala e a pessoa exemplifica. Eu falo aqui e chego ali, não tenho o mínimo esforço de tentar modificar
a forma do passado como eu era, aí fica difícil, né? Não adianta só conhecimento. Adianta esse conhecimento nos levar a uma transformação nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, de forma diária, né? É uma reconstrução de valores que nós estamos aí há 21 séculos, né, que o Cristo pregou tudo isso. E vem se passando. O tempo está se passando e nós vamos repetindo as reencarnações e ainda vamos patinando nessas dificuldades. Já melhoramos bastante, né? Já conseguimos dar mais uns passos a mais, mas é importante sempre os nossos esforços em relação à busca desse caminho verdadeiro, né? Porque quando a gente compara essa verdade que Jesus traz com as nossas, a gente é uma passagem até do Chico, que ele fala que dói muito, né? Que a gente ainda vê muita dor em nós mesmos, né? E a gente fica ainda muito receoso de fazer essa comparação, né? Da onde nós estamos, qual é o posicionamento que eu estou, né? Então, que a gente possa realmente abrir as nossas mentes, deixar que essas ajudas espirituais cheguem, né? Para tranquilizar, para nos dar caminhos melhores, né? Aqui no final do livro, quando entra lá na parte de preces, eu não me lembro qual é, tem uma das preces, eu acho que é para os anjos guardiões, que é falado o seguinte: se nós soubéssemos as ajudas que nós recebemos e que nem percebemos, nós ficaríamos tão envergonhados, né, de quanto livramento nós tivemos sem ao menos saber, né? Eu me lembro que uma vez, acho que eu já até contei isso aqui, eu só fui entender uma situação de perigo de vida que eu passei só depois que eu fui estudar o Livro dos Espíritos, falando na questões de espíritos protetores, anjos guardiões, né? Era uma questão de um assalto e que eu fui retirado do local, né? Se eu tivesse entrado onde eu queria entrar, ali estavam bandidos, né? Quer dizer, e eu ficava me perguntando, mas por que eu não entrei? Já que eu desconfiava que poderia ter alguém ali. Por que eu parei na frente da porta, fiquei com a mão na maçaneta, fiquei escutando vozes e mais vozes? Não, né? E saí. Eu estava com 18, 19 anos e não entendi aquilo, né? Aí quando você começa a estudar, foi a primeira coisa que me veio foi isso, esse perigo de vida. Aí depois vieram outras situações, né? Mas essa foi a principal. Então, assim, eu não tinha religião, não frequentava nada, mas eles estão aí nos ajudando, nos impulsionando. Quem está dentro de uma casa espírita, ou quem não está, né, que se declara ateu, mas muitas vezes é muito melhores do que a gente, né? Então a gente tem que olhar, a gente não precisa ficar criando rótulos em relação à questão das religiões. Nós temos que ver o que aquelas pessoas estão fazendo, né? Quais são as obras daquelas pessoas, né? Porque é como colocado aqui, é pelas obras que se reconhece as verdadeiras pessoas, né? Tá, gente? 4 horas, aí o tempo acabou. E aí a gente encerra esse capítulo aqui, tá? Que todos tenham uma boa tarde, um bom retorno, ok? Obrigado.
Nossa leitura do livro de hoje, Fonte Viva, é a lição 73. Estímulo fraternal. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detém-te para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe, de vez em quando, o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Seu anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Graças a Deus. Chegamos agora ao momento do passe. Enquanto os médios se posicionam, vamos acalmar a nossa mente para recebermos o passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem, que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Por sermos ainda espíritos imperfeitos, vivendo em um planeta onde o mal ainda sobrepuja o bem, volta e meia nos sentimos enfraquecidos e desanimados. Mas não podemos esquecer
que nunca, jamais estaremos sozinhos e que o Senhor da vida supre todas as nossas necessidades. Mergulhados, às vezes, numa autopiedade, como se fôssemos as criaturas mais sofridas, pensamos na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde, e nada parece estar certo ou bom o suficiente. E isso já basta para nos sentirmos esquecidos pela misericórdia de Deus. Mas como Emmanuel nos trouxe na lição de hoje, Deus sempre supre as nossas necessidades. Quando olhamos para nós mesmos e todas as questões que nos envolvem, não conseguimos enxergar que pode ser que estejamos numa situação bem melhor do que a gente está disposto a ver. E que na nossa retaguarda existem os irmãos em situações realmente desoladoras. Quando paramos de olhar só para nós, vemos que o mundo não está contra nós e que tem muita gente necessitando de ajuda, inclusive a nossa. Isso não significa que estejamos invalidando nossa dor, mas que não paralisamos diante das dificuldades e nem nos colocamos em uma situação de prioridade. Cristo nos ensinou que devemos olhar para os doentes, os pobres e estropiados do caminho, e que foi para esses que ele veio. Então, quando nos sentirmos desalentados, aflitos ou cansados, lembremos daqueles que não têm a luz do Evangelho a lhes iluminar o caminho. Pensando no irmão sem recursos, no enfermo sem assistência, nas crianças sem teto, na angústia dos desequilibrados, nas mães aflitas, é possível que nossa dor seja reduzida e até desapareça. Pensando no quanto somos afortunados por estarmos em contato com os ensinamentos de espíritos elevados como Emmanuel, que nos traz a reflexão de que quando conseguirmos superar nossas aflições para criarmos a alegria dos outros, a felicidade alheia nos buscará onde estivermos, a fim de improvisar nossa aventura. Que as orientações e ensinamentos dos bons espíritos contribuam para o nosso desenvolvimento da gratidão em nós e desenvolvam o nosso olhar fraterno e solidário em relação ao nosso próximo. Graças a Deus. Deus, nosso Pai, tem um olhar compassivo para com todos nós, percebendo as nossas inferioridades, mas nos ajudando a nos levantarmos, nos movimentarmos em prol do outro. Sim, somos espíritos rebeldes, recalcitrantes, que reencarnamos para nos reajustarmos com a lei do Pai. Mas a bênção do esquecimento, muitas vezes, nos fazem repetir os mesmos erros do passado.
Mas nem por isso Deus deixa de olhar por nós. Ele dá sempre novas oportunidades para que reflitamos, para que possamos mudar as nossas atitudes e buscarmos sermos melhores. Sermos solidários, fraternos, sendo empáticos com aqueles que estão no mundo, porque todos sofrem na vida. Todos estão aqui para expiar alguma coisa, ou para ser testado sobre algum aprendizado que adquiriram no plano espiritual. E assim, meus irmãos, de queda em queda o homem vai buscando recursos para se modificar, para perder velhos hábitos que tem do passado, para adquirir aquelas virtudes que não são fáceis de conquistar, mas que através do nosso esforço nós conseguiremos vencer. Avaliemos sim os nossos pensamentos e sentimentos e busquemos em Jesus esse roteiro para os nossos espíritos imortais. Porque nós reencarnamos para dar certo, mas as ilusões e as coisas que vão aparecendo no caminho muitas vezes nos desvirtuam. Mas não vamos perder a esperança. Vamos prosseguir neste caminho que nos leva ao Pai. Para a frente, para o alto e para Deus sempre. Não vamos nos colocar no papel de vítima, mas vamos buscar sim verdadeiramente a nossa transformação. Porque esse é o propósito de nós, espíritos imortais, internados neste grande hospital, escola e oficina de trabalho que Jesus nos presenteou. E que cada um possa guardar em si todos os ensinamentos, mas praticá-los junto a todos aqueles que estão ao seu entorno, oferecendo o seu melhor, mostrando a eles que todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é misericórdia e bondade. E que essa paz amorosa do nosso Pai, permaneça com cada um de vós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim vamos chegando a mais um final de tarde, de estudo, de trabalho, na nossa Casa do Caminho. Essa casa que nos recebe de braços abertos, que nos acolhe, que nos conforta, onde temos contato com esses ensinamentos, os ensinamentos do Mestre Jesus. Ensinamentos esses que devem ser o nosso roteiro de vida, roteiro para a nossa felicidade, enquanto espíritos imortais. E assim agradecemos essa oportunidade e pedimos a permissão para encerrarmos todas as atividades na casa, na tarde de hoje. Que seja em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso divino amigo, que encerramos a palestra da tarde de hoje. Graças a Deus.